Salmo de número 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ser pai é muito mais do que ser um genitor. A Escritura nos ensina de maneira muito clara os 3 pilares da paternidade, que além de gerar, são criar, educar e ser exemplo. Criar envolve sustentar, educar envolve ensinar, e ser exemplo é agir de uma forma em que os seus filhos te admirem. Mas a maior comparação que podemos ter de exemplo para ser seguido como pais é seguir o exemplo de Deus. O Salmo 103 é um tratado da misericórdia de Deus para com o seu povo, da misericórdia de Deus para com os seus filhos. E aí a análise que o salmista faz é exatamente esta, que assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Por isso, no dia de hoje, em que refletimos sobre essa relação paternal de Deus para conosco, podemos também falar sobre a relação paternal que devemos ter com nossos filhos. A misericórdia, o amor, o carinho são a base, são o solo sobre o qual a paternidade bíblica e cristã está fundamentada. E isso envolve muito mais do que amar de maneira incondicional. Envolve também sermos pessoas que disciplinamos os nossos filhos e que, enquanto são crianças, seguimos o exemplo do que está em Provérbios capítulo 22, quando o autor do livro do Provérbio, ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 22, educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. É claro que nós sabemos que existem fatores que levam a muitos filhos de cristãos a abandonarem a fé. Tem a ver com as suas próprias escolhas, tem a ver com as influências desse século, tem a ver com muitas questões que não são apenas o ensino dos pais. Mas uma criança que aprendeu o caminho que deve andar, sempre irá lembrar daquilo que os pais fizeram e ensinaram. Uma outra questão que deve ser colocada em pauta é o amor que ultrapassa todas as condições que cercam esta vida. Um pai é alguém que, assim como o eterno Deus, ama incondicionalmente, como está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que diz que o amor verdadeiro, ele tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. E um outro texto que podemos correlacionar com isso está no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 7 ao 11, que diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho filho a quem o pai não corrija, há de existir. Existe algum filho que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos ou sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, o Pai eterno, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Assim como um pai se compadece de seus filhos, ama os seus filhos, corrige os seus filhos, assim o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial, cuida de cada um de nós.